você fale mal de um atleta ou outro. Isso é muito ruim. E dele, que goza de prestígio, né, com o presidente, com a imprensa, de um modo geral, e ele está na dele. Cara, meu jeito de jogar é assim, os jogadores é que se adaptem. E acho que não é assim. Eu acho que não é um time que tem dinheiro sobrando, não consegue ir no mercado e contratar os melhores jogadores do Brasil, tem as suas limitações, e eu acho que o técnico tem que se adaptar àquilo que tem. E aí, o dia que for jogar um jogador que não tem a característica de sair jogando, de sabe, praticar um futebol vistoso, que ele se adapte, que em algum momento ele peça para dar o chutão, para que o Verratti dê uma casquinha lá na frente, que o Ryan pegue essa segunda bola, dê uma arrancada e vá até dentro do gol. Eu acho que tem que ter esse plano B. Embora, depois da chegada do Robert Renan e do Cuesta, eu acho que tem um time muito melhor do que foi até a chegada dos demais desses dois jogadores. E aí, é meio que obrigação do técnico fazer com que esses atletas rendam mais, façam assim, jogos melhores. Acho que o Vasco fez. Não sei qual é o percentual ainda, qual é o percentual de pontos do Fernando Diniz, mas era muito ruim até essas vitórias, né? Principalmente as duas vitórias consecutivas contra a Bahia e Cruzeiro, que são dois times muito fortes, que estão lá em cima na tabela, enfim. Então, a gente tem que estar atento, tem que estar esperto, cobrando. A semana passada, as duas últimas semanas foram de coisas muito positivas, de um torcedor muito feliz, e essa felicidade ela recebeu um balde de água fria na última quarta-feira, quando em 23 minutos o Vasco já perdia por 3-0. Não sei se foi de comum acordo Vasco e Palmeiras, mas permanecer com aquele resultado foi bom para os dois, né? Para nós vascaínos, porque temíamos uma goleada, e para o Palmeiras, para tirar os principais jogadores que eles têm nessa próxima rodada, um jogo tão difícil quanto. Então, assim, esse final de semana deve ser um pouco mais tranquilo. O Vasco deve conseguir a vitória em cima do Vitória, da Bahia, né? Que é treinado pelo Jairzinho, pelo Jair Ventura, e que joga fechadinho, de contra-ataque, aquele jogo chato, mas que depois que o primeiro gol acontece, as coisas fluem, ficam mais tranquilas. Eu li alguma coisa de que os ingressos já haviam sido esgotados, né? já foram esgotados, que vai ter casa cheia, uma festa lindíssima. Eu tenho recebido no meu Instagram ali, que as pessoas me marcam, as músicas lindas que a torcida do Vasco tem cantado em São Januário, tem feito uma festa linda dentro e fora do campo, lá no Vasco Vaz Barreira também. Então, assim, provavelmente será mais um domingo de festa linda em São Januário, e que no final, provavelmente, a gente vai comemorar mais 3 pontos esses que vão nos afastando ali daquela temida zona de rebaixamento, e que com certeza vai fazer. O Vasco é um adversário direto, né? O Vitória é um adversário direto do Vasco. Se o Vasco ganhar, o Vasco abre novamente 8 pontos do Vitória. Se o Vitória vencer, aqui na Madeira para que isso não aconteça, se o Vitória vencer, o Vitória
encosta, fica a 2 pontos do Vasco da Gama, né? Tem outros times no meio do caminho, mas é um jogo de confronto direto, no qual o Vasco perdeu lá no Barradão, jogando com um jogador a mais e vencendo por 1-0. O Vasco vencia por 1-0, tinha um jogador a mais e o Vitória conseguiu virar naquela ocasião, ainda dirigida pelo Carpini, e o técnico do Vasco era o interino Felipe, que recebeu muitas críticas, principalmente após aquele jogo. Eu acho que o momento é completamente diferente, o Vasco é muito melhor, mas é futebol, não dá para garantir que o Vasco irá vencer, mas eu acredito que com a força da torcida, com a festa lindíssima que tem sido feita em São Januário, o Vasco vai sair de São Januário com mais 3 pontos. E aí a gente provavelmente deve ter uma semana muito mais tranquila, aí vem a data FIFA, não sei se o jogo do esporte é antes da data FIFA, mas vai ter a data FIFA. No outro final de semana de 11 e 12 de outubro, Dia das Crianças, não terá jogos do Campeonato Brasileiro, a não ser um jogo ou outro aí de times que tem jogos atrasados. Então, é concentração total para esses 2 jogos, fazer lá os 36 pontos e ficar muito próximo dos 45 que vai livrar o Vasco do rebaixamento. E aí sim, começar a sonhar com a conquista da Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Essa é a minha opinião. Não precisa ninguém que está assistindo essa live aqui concordar comigo. Não precisa. Não sou o dono da verdade. Eu dou só a minha opinião. Às vezes um pouco mais alegre, às vezes um pouco mais triste, mas sempre verdadeiro e sempre com um amor gigantesco ao nosso clube. Tá bom? Vou ler aqui os superchats, hoje são poucos, fazer aí pelo menos uns 40 minutos de live e desejar a todos um ótimo final de semana. Vasco!